Eu te convido a navegar comigo pelo Mar da Galileia, local onde Jesus realizou tantas maravilhas e tantos milagres nestas águas e nessa região. O Mar da Galileia ele é mencionado em várias passagens bíblicas. É designado por este nome, Mar da Galileia, especialmente no Novo Testamento. Mas esse lago também é citado com outros nomes na Bíblia. É chamado de Mar de Quinerete, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades. O Mar da Galileia localiza-se na região da Galileia, uma província que está localizada a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. E apesar do nome, o Mar da Galileia é um grande lago de água doce, o qual recebe as águas do Rio Jordão, das águas das chuvas e da neve dos cumes dos montes que o cercam. Nos dias de Jesus, o Mar da Galileia era um importante polo de pesca, havia uma indústria pesqueira muito bem estabelecida ali. O lago era conhecido por causa de sua abundante quantidade de peixes. Acredita-se que no período do Novo Testamento, ao menos 9 cidades com mais de 10.000 habitantes estavam estabelecidas às margens do Mar da Galileia. Dentre essas cidades, as que mais se destacavam eram Cafarnaum, Tiberíades e Betsaida. Com certeza, o Mar da Galileia foi parte marcante na rota percorrida por Jesus durante seu ministério terreno. Dentre os 33 milagres de Jesus registrados nos evangelhos, pelo menos 18 foram realizados na região do Mar da Galileia. Além disso, em suas praias, ou mesmo de cima de um barco sobre as águas, Jesus transmitiu muitos ensinamentos, que hoje temos o prazer de ler através dos evangelhos. Quando adulto, Jesus saiu de Nazaré e passou a habitar em Cafarnaum, como lemos em Mateus 4,13. A cidade de Cafarnaum ficava às margens do Mar da Galileia e por isso Jesus frequentemente navegava por aquelas águas. Foi também à beira do Mar da Galileia que Jesus chamou até então os pescadores Pedro, André, Tiago e João ao discipulado, como lemos em Mateus 4, de 18 a 22. Jesus chama os seus discípulos às margens do Mar da Galileia. Jesus, andando junto ao mar, viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E foi também nesse mar de água cristalina que Jesus andou sobre as águas, como vemos em Mateus 14, 22 a 33. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. Despedida da multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já à tarde, ali estava só. O barco já estava no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Foi então que Jesus dirigiu-se a eles, andando por cima do mar. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Nestas águas, Jesus também acalmou a tempestade e proporcionou a pesca maravilhosa, tão conhecida nas Escrituras. Após falar com a multidão, Jesus direcionou-se a Simão e disse: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E então todos se espantaram e creram por causa da pesca abundante, maravilhosa e milagrosa que ocorreu neste dia. E foi ao sair destas águas que Jesus multiplicou pães e peixes, curando e alimentando uma multidão, como vemos em Mateus 14. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas ele disse: Trazei-os aqui. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Diante de tantos milagres e maravilhas, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levavam a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. E após assistir esse vídeo, deixe-se inundar pelas águas de Jesus, pela plenitude do seu amor, pela paz abundante que não cessa. Lembre-se, Cristo vive, e assim como Ele realizou tantos milagres, ainda mais Ele fará em sua vida. Ele tem o poder para salvar, para restaurar, para multiplicar, para te alimentar de tudo aquilo que você necessita, de tudo aquilo que lhe é essencial. Creia, confie. Se esse vídeo ou essa oração te edificou de alguma forma, lembre de deixar seu comentário, compartilhar, deixar seu like e nos seguir aqui no canal do YouTube Karina Bach. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.